Oi pessoal, a paz do Senhor para vocês. Eu estou aqui hoje para gravar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estar estudando juntos aqui a lição de número 8. O título da lição é Ouvindo os Pais ou os Amigos. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês, não sei se a câmera vai focar muito bem, mas é essa lição aqui, ó. Esta é a lição que nós vamos estudar hoje, que seria a lição do próximo domingo, dia 24 de maio de 2020. Como nós estamos aí com esse problema, ainda não estamos podendo reunir aí no templo, vamos estar passando a lição aqui para vocês. E já adianto mais uma vez que eu estou com muita saudade de estar com vocês ali no templo, tá bom? Espero que vocês estejam acompanhando aí as lições, porque a gente está fazendo com muito carinho para vocês. E muito em breve que nós possamos estar de volta reunidos ali no templo e que possamos contar com a presença de todos vocês ali, tá bom? Essa lição, o texto bíblico base para esta lição é Provérbios 17:6, que eu já deixei até aberto aqui para poder adiantar para nós, 17:6, que diz assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. E o outro texto também é Salmo 119:63, que diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Inclusive, este versículo ele é também o texto áudio da nossa lição. E no texto áudio, o comentarista sempre modifica um pouquinho, coloca uma linguagem mais atual. Ele diz assim: eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. É o mesmo Salmo 119, verso 63. Vamos entrar na nossa lição. A introdução diz assim: sim, é verdade. O que seria do mundo sem os nossos amigos? Um provérbio da Bíblia nos diz: assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Provérbios 27, versículo 9. Mas, mais importante que os nossos amigos, são os nossos pais. E por isso, devemos estar atentos aos conselhos deles, pois os nossos pais nos amam. E a eles, Deus confiou a responsabilidade de cuidar e de nos ensinar sobre a vida e os caminhos divinos, conforme Provérbios 22, versículo 5. Pessoal, conforme o título da lição já diz, essa lição ela vai falar um pouco sobre o nosso relacionamento com os nossos pais e com os nossos amigos. E já na introdução, o comentarista ele destaca que as amizades que nós temos, elas são muito importantes, são extremamente importantes. E Deus ele se agrada que nós tenhamos amigos na nossa vida, no nosso cotidiano. Porém, nós precisamos ter uma relação de amizade também com os nossos pais. É o que nós vamos aprender aqui nesta lição. O primeiro ponto diz assim: a amizade é um presente de Deus. Ah, como é bom ter amigos! Esse mundo com suas dificuldades e conflitos se torna muito mais fácil de viver quando temos amigos verdadeiros. E isso é uma realidade. A vida se torna melhor quando nós temos pessoas para compartilhar os nossos bons momentos, para compartilhar também os maus momentos. Os amigos, eles precisam estar presentes em nossas vidas. Eles são muito importantes durante a nossa vida, a nossa trajetória. Como o provérbio acima nos ensina, os amigos nos dão muita força para caminhar na vida. Quem acha um bom amigo, acha um irmão. Provérbios 17:17. Vamos ler este versículo. Diz assim, o versículo 17. Em todo o tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Muito importante esse versículo. Já em nossa casa, fomos presenteados com a nossa família, para nos ajudar em todo o tempo como amigos fiéis. É isso que eu já falei aqui na introdução, que nós precisamos ter os nossos amigos, ter o nosso ciclo de amizade, mas que nós precisamos também ser amigos da nossa família dentro de casa, dos nossos irmãos, dos nossos pais, principalmente. Uma realidade que vemos cada vez mais distante são os pais como amigos dos seus filhos. Isso aqui, infelizmente, é uma verdade. Hoje nós vivemos dias em que os filhos não são tão amigos dos seus pais. E isso é algo muito ruim. Veremos por quê. Olha só. O dia a dia tem feito com que os filhos se distanciem cada vez mais dos pais, abrindo um terrível espaço a ser ocupado por pessoas indesejáveis, prontas para nos levar a um caminho de destruição, ao invés de um caminho bom. Infelizmente, quando os filhos se afastam muito dos pais e passam a não ser amigos dos seus pais, os pais não conseguem ter um relacionamento de amizade com os filhos, infelizmente essa relação que era para ser filho e pai
pai e filho, infelizmente ela é preenchida com pessoas indesejáveis, como o comentarista ele classifica aqui. Essas pessoas indesejáveis são pessoas que muitas vezes vão dar maus conselhos para os jovens, e isso tem trazido muitos prejuízos para a família tradicional, para a família cristã. Cada vez mais adolescentes se distanciam dos seus pais, fazendo-se amigo de pessoas que não possuem algum temor do Senhor, com discursos sutis e com palavras que queremos ouvir. Se entregam aos desejos humanos sem nenhuma preocupação. Isso aqui, infelizmente, são coisas que a gente vê muito hoje em dia. Cada dia que passa, isso aqui aumenta mais. Os adolescentes, os jovens estão se afastando dos seus pais, não estão criando um relacionamento de amizade com seus pais e estão procurando amizades lá no mundo, de pessoas que muitas vezes não são nem evangélicas. E o problema não é nem o fato dessas pessoas não serem evangélicas, o problema é o tipo de conselho que às vezes essas pessoas dão. Eu falo por experiência própria. Durante a minha infância eu tive amizades que traziam para mim conselhos negativos. Infelizmente isso me prejudicou em algumas situações da minha vida e isso prejudica a vida dos jovens hoje em dia. Infelizmente isso não é algo bom, isso não é algo produtivo, não é algo positivo. Nós precisamos cuidar disso aí, nos policiar contra isso. Os pais precisam ter uma atenção quanto a isso, tentar criar um relacionamento de amizade com os filhos. Os filhos precisam criar um relacionamento de amizade com os pais, precisam estar mais dispostos a ouvir os seus pais. Porque os pais, na maioria das vezes, por mais que não pareça, mas eles só querem o melhor para o filho. Às vezes o filho não entende isso no momento, acha que o pai é chato, mas o pai, ele sempre quer o melhor. Muitas vezes essas amizades, quando você mais precisar, elas vão te deixar, e a única pessoa que vai estar lá vai ser o seu pai e a sua mãe. E quando os pais percebem, já é tarde. Já não sabe se relacionar com o filho e isso se torna um processo autodestrutivo. Isso infelizmente tem acontecido muito e os pais às vezes não se dão conta de que isso está acontecendo. E quando eles vão perceber, eles já perderam a relação, o relacionamento com o filho, eles não conseguem mais recuperar e isso é uma coisa muito destrutiva. Você, como adolescente cristão, deve tornar sua relação de amizade com seus pais um canal de bênção para a sua vida. Guarda esse conselho. Eles devem ser os seus melhores amigos. Neles você pode confiar, sabendo que seus conselhos servirão para ajudá-lo. Além do mais, nossos pais possuem uma experiência de vida que é maior do que a nossa. Eles já viveram muitas situações que nós nunca experimentamos, algumas das quais espero que você nunca experimente. Isso aqui é muito importante. Conforme eu já falei, quando você dá ouvidos mais para os seus amigos do que para os seus pais, às vezes, quando você se encontrar numa situação difícil, os seus amigos vão se afastar, não vão te ajudar, não vão estar lá dispostos a te estender a mão. E a única pessoa que vai sobrar, que realmente vai querer o seu bem, são os seus pais. Às vezes, os seus pais vão te dar um conselho para você, talvez, abrir mão de sair com seus amigos, para se dedicar mais a alguma coisa mais produtiva. Você vai achar que isso é cafonice, você vai achar que seu pai tá chato, que seu pai tá muito enjoado, mas ele só tá querendo o seu bem, ele tá querendo que você tenha um futuro melhor. E às vezes, se você ficar dando muito ouvido a alguns tipos de conselho que os seus amigos têm para te dar, de repente isso vai trazer uma consequência muito negativa para você lá na frente. E o seu pai já sabe disso. Sabe por quê? Porque ele já passou por essa fase, ele já passou por isso, ele já teve a sua idade. Então ele tem muito mais experiência, ele passou por coisas que você não passou ainda e que muitas vezes ele não quer que você passe. É por isso que às vezes ele te dá algum conselho que você não concorda, porque ele não quer que você passe por uma situação que ele já passou. Qual a última vez que você compartilhou alguma decisão importante com seus pais? É uma pergunta que o comentarista deixa, uma pergunta muito importante. Hoje eu já sou chefe de casa, já sou casado, já tenho a minha vida, minha independência, mas sempre que eu vou tomar uma decisão, eu gosto de consultar o meu pai, gosto de ligar para ele, trocar uma ideia, perguntar o que ele acha, sempre gosto de pedir opinião para ele, e sempre foi assim durante a minha vida. Eu acho que isso é muito importante, isso é uma coisa que nós temos perdido ao longo do tempo, ao longo dos dias, ao longo dos anos, e eu acho que nós, como família cristã, precisamos recuperar esse costume de pedir sempre uma opinião dos mais velhos, dos mais experientes, no caso dos pais, dos avós, e ouvir essa opinião, porque nós temos uma tendência de que quando nós queremos tomar uma decisão, nós queremos conversar com alguém que simplesmente vai apoiar aquela decisão, vai nos dar uma palavra positiva, não, vai lá e faz. A gente não quer uma pessoa que vai questionar, que vai dizer que aquilo não é bom, que aquilo é ruim, talvez seja melhor esperar, e muitas vezes o que os pais, o que as pessoas mais velhas fazem é isso, porque eles sabem as consequências dos atos, porque eles já tiveram algumas experiências parecidas, eles nos aconselham para o nosso bem, mas às vezes nós não queremos ouvir, nós queremos ouvir uma pessoa que tenha a nos dar uma palavra
mais positiva, de acordo com aquilo que nós acreditamos. E isso é algo ruim. Deixa eu te dar um conselho. Você que está me ouvindo, começa a ouvir mais o seu pai, a sua mãe, quando eles te dão um conselho, quando você for tomar uma decisão, mesmo que talvez você já tenha aí a sua maioridade, que você já tenha a sua independência, mas você nunca vai sair no prejuízo se você ouvir o seu pai ou ouvir uma pessoa mais experiente antes de tomar uma decisão. Eu falo isso por experiência própria. Sempre que eu fiz isso na minha vida, eu fui bem sucedido. E todas as vezes que eu tentei agir por conta própria, que eu não dei ouvidos aos mais experientes, eu tive prejuízos, não foram coisas boas para minha vida. Vamos lá, o segundo ponto da nossa lição: conflito de gerações. Você pode pensar, que careta, meu pai não sabe de nada. Nossa, os adolescentes hoje em dia pensam muito isso, e a gente ouve muito isso, infelizmente. É verdade que o tempo em que os nossos pais foram adolescentes era bem diferente de hoje. Não só no jeito de se vestir e pentear o cabelo, mas também em relação à oportunidade de se fazer coisas erradas e a dimensão da violência hoje espalhada por todos os cantos do nosso país. No tempo deles não era bem assim. O comentarista destaca que no tempo dos nossos pais talvez não tivesse tanta coisa como existe hoje, não tivesse tanta informação, não tivesse como ter tanto contato com as pessoas como nós temos hoje em dia, tanta violência, tantas coisas ruins. Porém, os nossos pais passaram por uma fase muito parecida, eles tiveram a nossa idade. Vamos ver, olha só. A verdade é que os nossos pais podem nos ajudar muito a enxergar a vida ainda hoje e tomar as decisões mais adequadas. Por mais que eles viveram em um tempo diferente, mas as experiências basicamente são as mesmas, as situações basicamente são as mesmas. Então eles ainda têm a experiência necessária para nos aconselhar. E por mais que nós achamos que hoje nós vivemos um tempo totalmente diferente, mas não é bem assim. Nós ainda precisamos ouvir os conselhos dos nossos pais. Por mais que sejamos espertos e inteligentes, a experiência de vida que só se ganha vivendo é de muita importância para entendermos a existência e principalmente tomar decisões corretas. Nossa, isso aqui é muito interessante. Nós vivemos um tempo, como eu já falei, na era da digitalização. Nós vivemos a era digital. O fato da gente ter tanto acesso à informação, às vezes nos faz pensar que nós somos mais espertos e mais inteligentes do que os antigos. Mas quantas vezes nós precisamos dos conselhos dos mais experientes? E quando nós não ouvimos a voz da experiência, muitas vezes nós nos frustramos, nós nos damos mal. Sabe por quê? Porque só a inteligência, só o conhecimento não basta. A experiência, ela só é adquirida vivendo. E para a gente conseguir uma palavra de sabedoria, uma palavra de uma pessoa experiente, nós precisamos consultar alguém que tenha vivido. Por mais que num tempo diferente, numa situação diferente, mas ele tem mais experiência. A diferença de tempo entre a geração dos nossos pais e a nossa também afeta muito a percepção das coisas. Apesar da experiência deles, é fato que o nosso modo de ver o mundo é diferente, o contexto é outro, e o comentarista destaca isso aqui mais uma vez. Nós vivemos um período muito diferente do período que viveu os nossos pais. Nisso percebemos o conflito de gerações, mas não esqueça que devemos todo respeito aos nossos pais, e isso nem de longe quer dizer que somos melhores que eles ou que estamos prontos para tomar decisão sem a ajuda deles. Isso aqui, infelizmente, tem gerado uma confusão na sociedade atual qual nós vivemos. As pessoas têm feito uma confusão com isso aqui. O fato de nós sermos da era digital, o fato de nós termos mais conhecimento acerca de redes sociais, acerca de informação, acerca de notícias, isso não nos faz mais inteligentes, mais experientes e mais capacitados do que os nossos pais, não, muito pelo contrário. Hoje nós vemos que, infelizmente, os filhos têm um complexo de superioridade, porque acham que são superior aos seus pais, porque sabem mais de informática, sabem mais de redes sociais, e aí acham que o pai está ultrapassado, que a mãe está ultrapassada, que o pai é cafona, que a mãe é cafona, não sabe o que está falando, hoje o mundo é diferente, hoje as coisas não são assim. O comentarista classifica isso aqui de conflito de gerações, e infelizmente é isso que acontece hoje em dia. Apenas significa que ao ouvirmos os seus conselhos, devemos fazer a tradução para a nossa atualidade. Afinal, você acha que o conselho dos seus pais tem valor? Isso aqui é importante, nós vivemos em uma época diferente, então o que é que nós temos que aprender a fazer? Ouvir o conselho dos nossos pais e adaptar a realidade atual. Não é fazer tudo diferente do que ele falou porque hoje o mundo é diferente, não, é fazer conforme o seu pai aconselhou, mas de acordo com as realidades de hoje em dia. E aí eu te pergunto, a mesma pergunta que o comentarista faz, fica com ela aí na sua cabeça. Você acha que o conselho dos seus pais tem valor? Você acha que o conselho dos seus pais é um bom conselho? Ou você acha que é um conselho ruim? Você acha que ele quer o seu bem ou que ele quer o seu mal?
Sempre pense nisso aí. Quando seu pai te der algum conselho, faça sempre essa pergunta. Será que ele quer o meu bem ou ele quer o meu mal? Eu tenho certeza que a resposta sempre será que o seu pai quer o seu bem. Terceiro ponto. Meu amigo fala uma coisa e meus pais dizem outra. E agora? Vamos ver o que fazer. Um dia chegará a grande situação. O conselho de um amigo é contrário ao conselho dos seus pais. E agora? O que fazer? Os amigos nem sempre vivem os mesmos valores que você e nem sempre são cristãos. Isso aqui é muito importante. Nós estamos vivendo em uma era em que as coisas têm se misturado muito. Nós, como família cristã, que defendemos os valores da família cristã, nós devemos estar muito atentos a isso aqui. Cuidado quando você ficar ouvindo conselho de pessoas que não professam a mesma fé do que você. Isso aí gera uma confusão muito grande. Infelizmente, isso tem acontecido muito nos nossos dias. Principalmente entre os jovens, os adolescentes. Tenho ouvido muitos conselhos de pessoas que não professam a mesma fé, que muitas vezes nem são cristãos, nem acreditam em Deus. Não fica ouvindo o conselho dessas pessoas. Não que essas pessoas sejam pessoas ruins. Porém, essas pessoas não têm a mesma mentalidade que você. Essas pessoas não têm os mesmos valores que você. Então, os conselhos dessas pessoas não vão ir de encontro ao que a Bíblia manda você fazer. O conselho dessas pessoas sempre vai ir contra a vontade de Deus para sua vida. Tenha cuidado, pois a Bíblia nos ensina que as amizades podem nos influenciar positivamente, mas também podem nos influenciar negativamente. Isso aqui é uma verdade. As amizades têm o poder de gerar uma grande influência nas nossas vidas, por mais que nós negamos esse fato, mas esse fato é uma realidade. Infelizmente, você já deve ter visto muitos amigos se perderem e até mesmo perderem a própria vida devido à influência das amizades. Isso aqui, infelizmente, é muito comum. Eu já vi isso acontecer, eu já vi amigos meus perderem a vida, se perderem por causa de acompanhar a cabeça de outras pessoas. Isso aqui é muito importante para nós guardarmos sempre isso aqui na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos estar atentos a quem nós ouvimos, o tipo de conselho que nós ouvimos, porque muitas vezes as pessoas escutam conselhos aí de pessoas ímpias, de pessoas que não são evangélicas, escutam conselho de amigos que não têm os mesmos valores, não professam a mesma fé e muitas vezes acabam se perdendo, acabam entrando por caminhos que não deveriam entrar. E se não tivesse escutado esse tipo de conselho, tivesse escutado o conselho dos pais, acabaria não acontecendo isso e seria algo muito melhor para a vida dessas pessoas. Cuidado para você não entrar por esse caminho, é um conselho que eu te dou nesse vídeo. Não existe esse discurso que não tem nada a ver andar com fulano. A verdade é que as más companhias podem sim nos levar para o mau caminho. Isso aqui é uma verdade. Às vezes a gente pensa assim, ah não, mas eu posso andar com ele, não tem nada a ver não. Eu sou crente, ele não é, mas não tem problema, eu vou continuar indo para a igreja, vou continuar sendo crente. Infelizmente, isso não acontece dessa forma. Quando você começa a andar com pessoas, começa a ter muitas amizades que não têm os mesmos valores que você, que não têm os mesmos princípios que você, isso acaba te afetando negativamente, por mais que você queira negar. Não tem nada a ver não, infelizmente. Tem a ver sim, vai acabar afetando. E lá na frente você vai enxergar isso. Eu espero que não seja tarde, que você enxergue ainda há tempo de mudar e de não perder o propósito de Deus para sua vida. Saiba que os seus pais sempre querem o melhor para você e suas experiências poderão lhe ajudar a tomar suas próprias decisões. Não se arrisque contrariando o conselho de seus pais. Lembre-se, Deus ama aquele que honra e obedece aos seus pais. Então, o comentarista encerra esse terceiro ponto falando mais uma vez que nós não podemos deixar de ouvir os conselhos dos nossos pais para ouvir os conselhos dos nossos amigos. Nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir o conselho dos nossos pais, porque eles sempre querem o melhor para nós. E é mandamento divino, é mandamento de Deus, é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que viva muitos dias sobre a terra. Quer saber um segredo para viver muitos anos? Sabe por que a geração antiga, as pessoas viviam muito mais que hoje em dia? Tinham pessoas aí que viviam 90 anos, 100 anos, algumas pessoas até passavam de 100 anos. O segredo está na Bíblia. O segredo é respeitar a palavra de Deus, porque é mandamento de Deus com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que viva muitos dias sobre a terra. Nós vivemos, infelizmente, em uma geração de pessoas que têm perdido a vida muito cedo e muitas vezes isso é consequência de desobediência à palavra de Deus. Não tem honrado o pai e a mãe. E acaba que Deus castiga? Não é que Deus castiga, é que a própria pessoa colhe os frutos daquilo que plantou. A Bíblia, ela é um manual de vida para nós. Se nós seguirmos exatamente do jeito que está lá, nós vamos colher bons frutos para as nossas vidas. Mas também se nós desobedecermos conforme a Bíblia manda que nós não façamos, nós também vamos ter consequência das nossas desobediências. Infelizmente,
infelizmente a vida ela funciona desse jeito. Ou felizmente, né? Porque é algo feito por Deus. Deus fez dessa forma. Agora vamos lá, nossa conclusão para encerrar já a nossa lição. A vida é ainda melhor para ser vivida com amigos. E Deus já nos deu a nossa família como amigos fiéis e companheiros, pelos quais podemos pedir conselhos com segurança. Que nós possamos ser uma influência divina na vida dos nossos amigos e que possamos rejeitar tudo aquilo que for influência contrária à vontade de Deus. Vamos lá, agora para concluir. O que eu disse aqui, pessoal, não significa que vocês não podem ter amigos. Muito pelo contrário. O comentarista, ele destaca aqui no começo da lição a importância de se ter amizades. Nós precisamos ter amigos, precisamos ter as nossas amizades. Isso é muito importante. Porém, nós precisamos saber até onde nós vamos ouvir os nossos amigos e até onde nós vamos ouvir os nossos pais, entende? Nós precisamos sempre ter os nossos amigos, porém na hora de tomar uma decisão, se o conselho do amigo for diferente do conselho do pai, analisa bem. Não ouve um conselho errado que você sabe que vai trazer uma consequência ruim para sua vida. Fica com aquilo que você sabe que é o melhor para sua vida e com aquilo que Deus também vai te mostrar que é o melhor para sua vida. Quando você tiver uma dúvida do que é melhor, vai para a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia ela sempre vai te dar a resposta. Então, pessoal, é isso aí. Nós vamos chegando ao final desta lição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dessa lição. Se você tiver gostado, eu creio que você está vendo aqui no canal do YouTube. Deixa o like aqui no vídeo, porque vai ajudar o canal aqui da igreja, o canal da AD Mutum. E vai ajudar também a gente divulgar o nosso trabalho para mais pessoas. Nós estamos fazendo um trabalho aqui com tanto carinho para vocês, entendeu? Para abençoar a vida de vocês aí nesse período que a gente não está podendo reunir. E se você deixa o seu like aqui, se você pegar esse vídeo, compartilhar lá com alguém, compartilhar lá na sua rede social, você vai ajudar a gente a divulgar esse trabalho, vai ajudar a levar a palavra de Deus para mais pessoas, tá bom? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aí no canal também para ajudar o nosso canal a crescer, para que a gente consiga divulgar mais a palavra de Deus através desse canal. E eu espero que muito em breve a gente possa estar juntos ali, reunidos novamente no templo, adorando a Deus juntos, aprendendo a palavra de Deus juntos ali, porque eu tô morrendo de saudade de estar ali com vocês, tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês.